Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco. Nós vamos continuar as nossas reflexões na exposição do Saltério. Lembrando os irmãos que essa é uma pequena pausa das epístolas pastorais, para nós degustarmos e sermos alimentados com outras porções das Sagradas Escrituras, e retomamos a exposição do Saltério, continuando de onde nós paramos. Domingo passado nós refletimos no Salmo 81, e seguindo a sequência nós vamos refletir no Salmo 82. Então, nós vamos nos dedicar na exposição desse Salmo, observar o tema da série, aprendendo com os Salmos. Então, o que nós aprendemos com o Salmo de número 82? É isso que nós vamos retirar. Obviamente, muitos ensinos podem ser tirados, nós vamos focar em um. Mas até chegar no Salmo 82, nós vamos fazer uma oração e você abre no livro de Eclesiastes para a gente entender um pouquinho da reflexão que esse Salmo traz. Eclesiastes, pode abrir aí no início, nós vamos passear por esse livro para refletir um pouquinho sobre a injustiça que nós encontramos desse lado da eternidade, que nós encontramos nesse mundo. O tema da mensagem é esse: os agentes da injustiça responderão ao Supremo Juiz. Eu vou repetir esse tema algumas vezes. Vamos orar e depois nós iniciamos. Senhor, nosso Deus e Pai, a Ti nós tributamos honra, glória e louvor, cientes, ó Deus, que são devidos ao Senhor. Rogamos a Ti, Pai, que as nossas mentes, os nossos corações estejam férteis para receber a boa semente do Evangelho. Ajuda para que o inimigo não venha roubar do nosso coração, para que o apego desse mundo não sufoque como que espinhos, para que as crostas de pedra do nosso coração, que ainda insistem em se manter de pé, que não permita, ó Deus, que a boa palavra crie raízes. À medida que a exposição é feita, que o Senhor seja exaltado acima de tudo, que Cristo Jesus seja visto, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração e que nisso tudo, ó Deus, nisso tudo, nós sejamos edificados, à medida que mentes conseguem discernir e olhos que outrora eram cegos, que o Senhor os faça ver, ó Pai. Que a insensibilidade de corações aqui presente seja completamente mudada, Pai, para a sensibilidade da salvação e o perdão em Cristo Jesus. É o que rogamos a Ti, em nome dele, o nosso Salvador. Amém. Até chegarmos a esse tema, irmãos, eu gostaria de oferecer um contexto para a gente entender a profundidade daquilo que o salmista está querendo expor aqui, da própria experiência do povo que canta, que ora esse salmo. Existe uma realidade muito presente, bem presente e extremamente experiencial, e talvez esse seja o diferencial. É muito experiencial uma realidade nessa era que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, nessa era pós-queda, nesse mundo depois da queda. No mundo pós-queda, o mal parece prevalecer. É essa a experiência que nós temos. Nós vemos pessoas perversas, nós vemos pessoas más. O Salmo fala especificamente daqueles que foram colocados com poder por Deus para cuidar dos necessitados, para cuidar dos fracos, para cuidar dos órfãos, para cuidar daqueles que carecem de ajuda. Em alguma medida, todos nós somos esses. Aqui não está falando de pobres financeiramente, materialmente, fala daqueles que estão debaixo desses governantes, debaixo desses juízes. Então, nós olhamos para a perversidade do meio político, do meio governamental, ou daqueles que têm mais poder, e aqui você pode encaixar dos mais variados tipos, desde patrão, desde gerente, desde pessoas da alta cúpula. Todos esses parecem que, à medida que eles forjam
injustiça e perversidade, parece que o mal prevalece. A própria experiência comum que nós temos, em alguma medida, nós fomos injustiçados ou nós fomos alvos da maldade deles, ou particularmente, ou como uma nação, ou como um grupo de pessoas. Parece que a experiência comum é de miopia mesmo, é de insensibilidade, é de ignorância, é de cegueira espiritual, que insiste em atestar isso, o mal prevalece. Esse é o raciocínio, por exemplo, do sábio em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 16, ele diz o seguinte, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Avança um pouquinho, capítulo 4, versículo 1, nós lemos. Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Capítulo 5, versículo 8. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes, não te impressiones de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. Esse não é somente o entendimento comum, como também é atestado o fato de que esse tipo de entendimento só é possível devido aos olhos que não entendem de que o mal prevalece, de que os perversos parece que ao invés de serem punidos, eles são presenteados. Esse entendimento, essa percepção, e talvez a grande dificuldade é porque é uma percepção espiritual, nós não somente lemos em livros, nós não somente ouvimos de noticiários, observamos denúncias em mídias sociais, mas nós experimentamos isso, irmãos. Parece que nesse mundo fazer o mal resulta em benefício para os perversos. Parece que é isso. Parece que eles são imunes. Parece que eles não colhem do mal que plantam. Mas essa percepção não deles, a percepção deles, nós vamos chegar já, mas essa percepção nossa de que parece que o mal prevalece só é possível quando os nossos olhos só residem debaixo do sol, que não ultrapassa as nuvens nesse presente mundo. São olhos que não pertencem ao mundo por vir, são olhos dessa presente era. E essa é a percepção atestada pelo sábio aqui. Volta ao capítulo 1, no versículo 3. Ele diz assim, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se fadiga debaixo do sol. Avança para o capítulo 8, versículo 15, ele diz, então exaltei eu a alegria, 8:15, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, não a justiça, não fazer o bem, do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Capítulo 9, versículo 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Não há esperança aqui, irmãos. Depois morreu. Versículo 11 do mesmo capítulo, 9:11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes, nem a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém,
tudo depende do tempo e do acaso. Essa é justamente a visão de alguém cujos olhos só enxergam esse lado da eternidade. As experiências desse mundo adestram o nosso entendimento, limitam o alcance da nossa percepção, inclusive, sobretudo, espiritual. Parece que essa é a experiência. Olhos que não ultrapassam o sol, olhos que não ultrapassam as nuvens, olhos que não transcendem essa realidade, olhos que não vivem com a visão do mundo por vir, olhos sem fé, olhos sem esperança, olhos que não são do Espírito, mas são da carne. E eu sei que isso é difícil, porque quando nós lidamos com a experiência e somos machucados por ela, a nossa fé é açoitada constantemente. Qual é o benefício de fazer o bem, se nós somos subjugados por aqueles que estão no poder e somos subjugados perversamente e eles prevalecem? No entanto, não é dessa forma que o sábio conclui a sua percepção. Ele está mostrando que aquele que enxerga debaixo do sol não tem esperança mesmo, e não é para ter, não. Não há esperança para aquele que só enxerga debaixo do sol. Não há esperança para aquele que não vê esperança, para aquele que não tem fé, para aquele que entende que o mundo, como nós aprendemos na escola, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos. Essa é a esperança daqueles que vivem debaixo do sol e os olhos não ultrapassam as densas nuvens cinzentas da experiência desse mundo. Mas essa não é a reflexão do sábio. Capítulo 12, Eclesiastes 12, versículo 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, e ele fez questão de expor do que se tem ouvido, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Todavia, irmãos, o fato que ainda permanece no aspecto geral, é que esse mundo nos ensina a formar conclusões que nos distanciam cada vez mais de Deus. E a conclusão dos perversos é essa: ser mal traz benefício. Agir com injustiça traz presentes. E o mundo nos ensina a formar essas conclusões. Nós desenvolvemos a destreza de racionalizar tudo à nossa volta de forma a esconder a nossa feiura, a nossa sujeira, a nossa prepotência. Nós somos condicionados a alterar a ética bíblica do bem maior para o mal menor. Não é isso que nós fazemos? Ao invés de considerarmos o bem maior, que essa é a ética bíblica, nós consideramos o mal menor. E nós aplicamos isso aos nossos governantes, nós aplicamos isso àqueles que exercem poder ao nosso redor. É justamente isso que está por trás das afirmações massageadoras de nós mesmos, quando nós consideramos. Se você não entendeu ainda o que é o mal menor, é aquela expressão assim, pelo menos eu não faço o que ele faz. Pelo menos eu não faço isso. Ele rouba, mas ele faz aos pobres o que é bom. Pior é o fulano de tal que vive dessa forma. Mas existem pessoas piores do que eu, piores do que o meu filho, piores do que o meu cônjuge. Olha, eu faço o que é errado, mas eu ajudo muita gente com isso. Isso é um mal menor. A exemplificação maior do bem maior foi porque um morreu por muitos. Um morreu por muitos. É o mal, é o bem maior que vale. Essa é a ética bíblica. Agora, por que nós somos tão propensos a não somente olhar para os juízes e governantes perversos, mas também agir dessa forma, tirando conclusões
que nos impede de ver a nossa feiura, a nossa sujeira, a nossa prepotência. Por que nós fazemos isso? De alguma forma nós somos açoitados e somos vencidos pela experiência, porque essa é a experiência que nós temos, e então se nós não sabemos lidar com a experiência, porque a experiência desse mundo é que ele é um mundo fértil para o mal, então nós fazemos a leitura, nós comprovamos essa realidade e nós não jogamos luz bíblica aí, nós não fazemos essa reflexão, nós simplesmente somos vencidos. Agora, por que isso acontece? Intencionalidade. E eu trouxe essas palavras de João Calvino. Ele diz o seguinte, nosso orgulho inato é tal que sempre nos parecemos justos. Não é assim quando nós estamos com contenda com alguém? Quem é que está o certo? Eu sou o correto. Nós sempre nos parecemos justos, retos, sábios e santos, até que estejamos convencidos por evidências claras de nossa injustiça, vileza, loucura e impureza. Não estaremos convencidos, entretanto, se olharmos apenas para nós mesmos e não para o Senhor também. Ele é o único padrão pelo qual essa convicção pode ser produzida, pois visto que todos nós somos naturalmente propensos à hipocrisia, qualquer aparência vazia de justiça é o bastante para nos satisfazer em vez da própria justiça. O fato é que, de muitas formas, o Salmo 82 responde esse tipo de reflexão irreal. Entenda, embora seja uma reflexão irreal aos olhos de Deus, é real para nós. Porque nós fazemos questão de adubar com essa realidade fabricada por nós mesmos. E nós entendemos a vida como entrando em um buraco de Alice no País das Maravilhas e criando um mundo paralelo segundo as nossas próprias percepções. É real para nós, mas irreal aos olhos de Deus. Quando isso acontece, quando a misericórdia e a graça do Supremo Juiz são tomados por impunidade, é isso que os perversos fazem. A graça comum que os banha e a misericórdia do Senhor que não lhes dá segundo a sua miséria, retardando o seu juízo, oferecendo um tempo para o arrependimento, eles os toma como impunidade. E o estranho é que nós também fazemos isso. Nós achamos que há impunidade nesse mundo. Aos olhos dos juízes presentes, há impunidade, é óbvio. Debaixo do sol nós vemos o mal prevalecer, mas será que diante daquele que é supremamente santo, justo e bom, será que essa é a reflexão correta mesmo? Os nossos olhos não estão abaixo do sol, irmãos. Ou estão? O que nós aprendemos com o Salmo 82? Que os agentes da injustiça responderão ao Supremo Juiz. Os agentes da injustiça responderão ao Supremo Juiz. Haverá um dia em que aqueles que foram colocados por Deus em lugares de honra e poder responderão por sua negligência de fazer o bem. E observa com essa dinâmica de negligência aqui. Porque enquanto eles negligenciam aqueles que eles devem cuidar, eles trazem benefícios para si mesmos. Eles usam o local, o poder, influência e destaque que o Senhor os colocou para beneficiar a outros e beneficiam a si mesmos. Negligência para uns, proveito para si mesmo. Bom, antes de prosseguir aqui, eu tenho que dar uns dados técnicos desse salmo. Esse salmo é um salmo de Asaf, faz parte daqueles 12 salmos que nós temos dedicado como sua autoria de Asaf. Asaf era um dos 3 chefes da adoração na casa de Deus, que embora tenha sido levantado por Davi, que conduzia o culto no tabernáculo, ele não construiu o templo, e depois da construção do templo sob Salomão, então ele se tornou ali, continuou como um dos 3 chefes da adoração ali. Asaf era da tribo de Levi, então responsável por isso. O tempo
da composição do Salmo nós não temos acesso. Mas para isso nós temos o contexto histórico da compilação. E é isso que nos dá um norte para não sairmos dos limites de interpretação de um texto bíblico. Quando interpretamos os textos bíblicos, o contexto é fundamental aqui. Então, se nós não temos o contexto de Números, Salmo, o Espírito Santo não ia nos deixar sem limites para fazer das Sagradas Escrituras conforme nos convém. Então, ele nos deu um contexto histórico da compilação. Lembra lá, quem compilou o Saltério foi Esdras, o escriba. E ele compilou organizando uma estrutura de aliança, de pacto, mostrando que aquele pacto que foi feito com Abraão, que foi ratificado com Moisés e institucionalizado, ainda está presente. Deus não esqueceu o povo com quem ele se pactuou, ele não esqueceu. E é isso que Esdras quer mostrar para um povo que está saindo do jugo da escravidão, retornando para a terra prometida, para a reconstrução de Jerusalém e reconstrução do templo. Um punhado de pessoas precisam ter a esperança bombardeada. E é isso que Esdras quer mostrar. Esses juízes pagarão. Esses governantes pagarão. Esses reis perversos, eles pagarão. Então lembra lá o que nós aprendemos com o Salmo 82. Os agentes da injustiça responderão diante do Supremo Juiz. Nós veremos 4 pontos, irmãos. Até eu chegar no primeiro ponto aqui, eu preciso dar um esclarecimento sobre uma questão difícil aqui do texto. Mas os 4 pontos serão, versículo 1, o Supremo Juiz que julga juízes. Versículo 2 a 4, segundo ponto, o Supremo Juiz que ímpios devem temer. Terceiro ponto, versículo 5 a 7, o Supremo Juiz condenará a ignorância dos perversos. E versículo 8, o clamor dos justos ao Supremo Juiz. Os agentes da injustiça responderão diante do Supremo Juiz. Mas antes eu preciso resolver essas dificuldades aqui da referência que o Senhor faz aos deuses aqui. Quem são esses deuses que o Senhor faz referência para a gente entender o que o Salmo quer dizer? O versículo 1 fala desses deuses, o versículo 6 fala desses deuses. Ele diz, versículo 1, Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Versículo 6, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, vamos resolver primeiro a questão do versículo 1. Essa congregação divina e esses deuses que o Senhor faz referência, que o salmista faz referência. Esses deuses mencionados no versículo 1, a própria linguagem já outrora utilizada por Jó, por exemplo, mostra que se trata de um tipo de encontro celestial composto por seres espirituais, composto por anjos aqui. Lembra daquela ocasião em que o Senhor se reúne ali com os representantes da terra, com os anjos, e até Satanás vai se encontrar. E embora o fato de outros deuses não existirem realmente, eles existem no coração de idólatras. Deuses de fato não existem, só existe um único e verdadeiro Deus, mas deuses falsos existem no coração de pessoas que não querem o Deus verdadeiro. Existem no coração realmente de idólatras, pessoas perversas. Esses povos aqui, eles eram idólatras, fabricantes de deuses. Eles tinham o seu panteão de deuses, enquanto o povo do Senhor tinha apenas um Deus. Então, corações caídos, alimentados por devoções ímpias e egoístas, fabricam os seus próprios deuses. A linguagem utilizada, por exemplo, para toda a experiência de Deus com seu povo, que retira o povo da escravidão do Egito, faz referência a esses deuses. Êxodo 12 diz assim, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito
todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, que por sinal não existiam de fato, mas na devoção do coração caído daqueles egípcios, esses deuses eram reais. Esses deuses eram presentes, embora não exista de fato. No entanto, aqueles que são chamados aqui de deuses, no versículo 1, são de fato seres sobrenaturais, anjos e demônios ali, que estão debaixo da autoridade de julgamento do soberano juiz. Mas esse não é a referência do versículo 6. O Senhor está mostrando aqui que Ele julga seres sobrenaturais. Por que não julgará homens? Esse é o contraste aqui. Então, esses são de fato seres sobrenaturais. Quando nós consideramos o versículo 6, eles são melhor compreendidos como descrevendo poderosos da terra, juízes da terra, governantes da terra, homens de poder, governantes, atribuídos com poder por Deus para serem juízes diante da humanidade, para serem seus servos, os seus agentes, que embora sejam agentes de Deus, não correspondem e nem se submetem à vontade de Deus. Esses poderosos, eles servem a ídolos fabricados por seus próprios corações. E dessa forma, estes poderosos e seus ídolos, aqui nós juntamos, eles serão destronados. Eles serão subjugados. Êxodo 21, versículo 6, faz referência justamente a essa característica de juiz. Quando, por exemplo, alguém estava em débito com outra pessoa e não tinha recurso para pagar, e era assim que nascia a maioria dos escravos na antiga aliança, então esse que estava em débito era levado para as portas da cidade onde ficavam os juízes, e ele recebia um furo em sua orelha mostrando que ele agora deveria ser escravo daquele a quem deve e não pode pagar. Por que eu estou fazendo isso? Porque a referência aqui a juízes é o termo utilizado para esses deuses, Elohim, que algumas vezes é utilizado pelo próprio Deus. Quando diz assim, então o seu Senhor o levará aos juízes, Elohim, é o termo utilizado para deuses aqui do versículo 6 do Salmo 82. E o fará chegar à porta da ombreira, e o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. No entanto, irmãos, ainda assim, não fica tão claro que esses deuses aqui se referem a seres humanos. Então, o que é que nós precisamos? Quando nós temos a Escritura interpretando a própria Escritura, aí fica maravilhoso, porque é uma interpretação infalível, né? Então, o Espírito Santo que inspirou a Escritura é o Espírito Santo que interpreta a Escritura. Quando é que acontece isso? Quando nós vemos citações. Quando nós vemos o Novo Testamento citando o Antigo Testamento e dando o seu significado e fazendo a sua aplicação. O próprio Antigo Testamento faz isso inúmeras vezes, um profeta é citado por outro. Mas, por exemplo, Jesus Cristo, ele citou o Salmo 82, versículo 6, em João capítulo 10. Abre aí. E ele fez a aplicação e fez para nós a interpretação. João 10, a partir do versículo 31, diz assim, novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmias, pois sendo tu homem, pega isso, porque o Senhor Jesus vai fazer a conexão com isso. Ele está sendo acusado de quê? Ele é um homem e está dizendo que é o próprio Deus, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Então, esse é o ponto da interpretação aqui. Sendo tu homem, Jesus, te fazes Deus a ti mesmo. Aí então Jesus replica, não está escrito na vossa lei? E aí ele cita o Salmo 82, versículo 6, quando ele diz, eu disse, sois deuses? Se ele, Deus, chamou deuses a
aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, quem foi? A gente tem que entender que são os homens, porque senão não faz referência à conexão de Jesus. Tem que entender que são homens aqui. Quem é dirigido àquela palavra ali? Aos próprios judeus e os seus governantes. Senão não faz referência. Não faz sentido. E a Escritura não pode falhar. Jesus encurralou ele aqui, tá vendo? A pregação tem que ser desse jeito, irmãos. A pregação tem que deixar você sem saída. E aí ou você repudia o Senhor, ou então você dobra os joelhos. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, que é Jesus, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus. O Senhor Jesus está afirmando que a vossa lei aqui, que é o Salmo 82:6, foi dirigida a homens. E ali foi chamado esses homens de deuses, porque ele, sendo homem, não pode ser chamado da mesma forma. Portanto, irmãos, só para a gente fechar essa parte aqui mais técnica necessária, nós assumiremos que deuses do Salmo 82, versículo 6, faz referência de homens, mas homens responsáveis por outros homens, homens dotados de poder, homens dotados de autoridade, colocados com poder para julgar, mas que estão usando injustamente a posição e o poder que Deus confiou a eles. Deus cobrará contas, irmãos, por mais que eles não saibam disso, mas eles prestarão contas a Deus. E talvez o ponto mais, não vou dizer o mais importante, né, mas o que eu queria frisar mais aqui é quando nós falarmos sobre a ignorância aqui, lá na frente. Primeiro ponto, irmãos, resolveu a questão, né? A suma aqui é que existe um dia para a prestação de contas, e os agentes da injustiça responderão ao Supremo Juiz. Essa é a suma. Então, primeiro ponto, o Supremo Juiz que julga juízes. Versículo 1, Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece seu julgamento, e aqui é criado um cenário para a gente. Inevitavelmente nós imaginamos um cenário aqui, numa assembleia reunida, com o Senhor ali. Nós não sabemos quem é o Senhor, mas nós vemos algum tipo de poder ali, ser supremo, e Senhor não tem corpo, não é como nós, mas cria um cenário aqui. E no versículo 1 e versículo 8 é o salmista que tem a voz. Se você perceber, é o salmista que está falando no versículo 1 e é o salmista que está falando no versículo 8. Mas entre esses dois salmos, quem fala é Deus. É o Senhor que julga, Ele toma a voz, Ele assume a tribuna e Ele fala. Nesse cenário forênsico, nesse cenário judicial, nesse cenário mostrando o seu poder sendo executado. O propósito, então, dos versos 1 e o verso 8 é destacar quem tem propriedade de poder sobre a criação, sobre reis e sobre reinos. A descrição de Deus feito aqui não é de Deus julgando seres naturais, mas sobrenaturais. Aqueles agentes caídos que prestarão conta por sua injustiça e perversidade. E é por isso que não dá para entender que o versículo 6 faz referência a esses seres caídos, porque já é natural deles a maldade. Então, como requerer que eles façam o bem? Como requerer que eles preservem, que eles libertem os necessitados? Não faz sentido isso, né? A intenção, então, é enfatizar o poder e a majestade divina em julgar até mesmo seres sobrenaturais, quanto mais seres humanos que se julgam superiores aos decretos divinos. Então é esse grande contraste mostrando que existe uma arrogância, uma prepotência que faz com que eles se considerem a si mesmos como impunes, quando deveria observar que o mal é mal e o não resultado imediato da maldade que pratica é uma oportunidade para arrependimento. Nós às vezes vacilamos aí. Nós às vezes vacilamos nesse ponto aqui. Então o cenário é de uma corte, irmãos. Uma sessão especial na corte de uma Assembleia Divina, o Tribunal Celestial, Deus como Supremo Juiz e Senhor,
Ele não assume simplesmente a cátedra ali, a cadeira de juiz, como lhe é comum. Ele passa entre aqueles que estão sendo indiciados. Ele passa no meio dele, ele toma posição ali entre eles. Deus os acusa como que andando por entre eles, mostrando a sua autoridade, a sua superioridade. E o resultado dessa descrição deve ser qual, irmãos? Porque a magnitude do versículo 1 é destacado aqui, porque um resultado é esperado. Qual é o resultado esperado? Temor. Temor por parte daqueles que agora gozam de uma aparente impunidade na injustiça. João Calvino comenta sobre isso. Ele diz o seguinte: é inquestionável algo muitíssimo inconveniente aqueles a quem Deus aprouve investir com o governo da raça humana para o bem comum. Não reconhecem eles, todavia, o fim para o qual foram exaltados acima dos demais, nem ainda por cujas bênçãos foram postos numa condição tão elevada, mas, em vez de agir assim, menosprezam o princípio da equidade, a fim de governarem segundo os ditames de suas próprias paixões descabidas. Olha o versículo 1. Deus assiste. Deus se posiciona. Deus assume o lugar na congregação, na Assembleia Divina. No meio dos deuses aqui, os seres sobrenaturais, os agentes do Senhor, estabelece o julgamento. Lembra do contexto do saltério aqui. Aqueles que estão retornando da escravidão, o remanescente do povo de Deus, que não tem mais uma terra, não tem mais um templo, agora eles são apenas uma pequena província do Império Medo-Persa. Eles precisam saber que Deus se levantará outra vez para exaltar o seu nome, exaltando o seu povo. Eles precisam saber disso. E aqueles que gozam da aparente impunidade no mundo impressionantemente fértil para o mal, esses serão chamados para prestação de contas por esse supremo juiz que é descrito aqui. O que nós aprendemos com o Salmo 82? Os agentes da injustiça responderão ao supremo juiz. O supremo juiz que julga juízes. Segundo ponto, versículo 2 ao versículo 4. O supremo juiz que ímpios devem temer. Essa é a expectativa esperada na descrição do versículo 1. Qual é a descrição do versículo 1? A grandeza do supremo juiz que julga seres sobrenaturais. Qual é a expectativa esperada por parte de governantes? Temor. Apavorados diante desse Senhor. Expectativa essa não somente por parte desses juízes injustos, desses juízes perversos, mas por parte do próprio povo de Deus, para que a firme convicção de que o Senhor não os abandonou, quando tudo ao seu redor parece cooperar para esse entendimento. Deus nos deixou, Deus nos entregou. Olha o versículo 1 novamente. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. E se essa é a realidade, e isso é que o povo de Deus não pode esquecer, então o que é esperado? Juízes injustos devem ouvir e tremer. É o que diz o versículo 2. Até quando? Até quando, diante desse fato, julgareis injustamente? E tomareis partido pela causa dos ímpios. Bom, o questionamento aqui é retórico. O Senhor não espera uma resposta simples aqui. O Senhor não espera uma resposta falada. O Senhor não espera uma explicação. O Senhor não espera uma desculpa. O Senhor espera espanto. O Senhor espera choro. O Senhor espera arrependimento. O Senhor espera temor. Observe o que está acontecendo aqui. Primeiro, que, mais uma vez,
não faz sentido entender que essas exortações são destinadas a seres espirituais caídos, porque eles vão fazer isso até a consumação de todas as coisas e serem lançados junto com o inferno no lago de fogo e enxofre. Então, não faz sentido entender que é anjos caídos. Mas o segundo ponto, independentemente desses poderosos, desses juízes, desses governantes, reconhecerem ou não que o poder que eles têm vem de Deus, eles serão cobrados por isso. É por isso que nós não buscamos com as nossas próprias mãos a justiça. Porque quantos, irmãos? Quantos já fizeram isso? Tiraram a vida de alguns, agrediram outros. E foram esses que foram buscar justiça que receberam punição. Quantos? Alguém certa vez disse o seguinte: a espada da justiça é de Deus e é dada aos príncipes e governantes para um fim, para um propósito, que se eles transgredirem, poupando os ímpios e oprimindo os inocentes, aqueles que no temor de Deus executam o julgamento, onde Deus ordenou que não ofendam a Deus, embora os reis não façam. Agora, Deus estabelece aqui o início, apresenta o indiciamento desses juízes injustos. E é interessante porque não é muito comum, mas no Salmo nós vemos aqui uma característica profética. Nós vemos aqui uma profecia de julgamento por falharem em fazer aquilo que deve fazer. Então o Senhor convoca a fazerem o que eles foram separados para fazer. O que é muito interessante aqui, irmãos, é que isso aconteceu com Ciro, rei da Pérsia, no século 6 a.C., cumprindo a profecia de Jeremias, capítulo 25 e capítulo 32. E aconteceu outra vez, é por isso que o povo de Deus gosta dessa liberdade aqui, por causa da bondade desses reis ímpios. Aconteceu outra vez no século 5, sob o rei persa Artaxerxes. Ambos foram reis ímpios, que foram utilizados por Deus para fazer a sua bondade, sua vontade e beneficiar o povo de Deus. Por que isso é importante? Porque eu estou dando esse destaque aqui. Porque o povo de Deus estava retornando para Jerusalém, lembra? Depois da escravidão. E eles estavam testificando de fato que aquilo que agora eles oram e cantam acontecerá outra vez. Não foi assim? Eles saíram por causa do consentimento e a bondade dos persas. Então, depois disso, a partir do versículo 3 e 4, nós vemos uma sequência de imperativos, 4 ordens aqui sendo dadas, demonstrando o vigor do que era exigido desses homens. Fazei justiça, julgai, foi para isso que vocês foram postos aí, decidi, defendei ao fraco e ao órfão. Procedei retamente, é um termo só, significa mantenha os direitos para com o aflito e o desamparado, socorrei, resgatai, libertai o fraco e o necessitado, tirai-os, salvai-os, libertai-os, separai-os das mãos dos ímpios. E aqui a instrução assume um tom instrutivo. Por que isso acontece, irmãos? Porque essa acusação assume um tom instrutivo. Eles continuaram a fazer o mal, irmãos. Assim como nós vemos, eles continuaram a fazer a perversidade. Agora observa, toda instrução tem a intenção de receber um retorno positivo. Aprendizado, correção e arrependimento. Aprendizado, correção e arrependimento. Essa é a expectativa da instrução. Nós não damos instrução aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aquele que nós temos algum tipo de responsabilidade, influência. Nós não damos simplesmente para machucar os seus corações. Nós temos uma expectativa positiva. Aprendizado, correção, arrependimento. É natural isso na instrução. Contudo,
Algo ainda mais intenso está presente aqui. Tendo em vista o caráter daqueles que ouvem, eles são ímpios, amantes de si mesmos, devoradores da justiça e fabricantes da maldade. Eles mesmos serão prova de acusação contra si mesmos. A rigidez de suas mãos para fazer o bem, a cauterização de sua mente para aprender a justiça, a crosta egoísta em seu coração, capaz de abandonar necessitados, órfãos, desprotegidos, desamparados, e com isso ainda regaladamente gozar dos benefícios do sangue derramado de outros. Esse sangue, assim como aconteceu com Caim e Abel, reclamará a justiça nesse dia. Esperar nisso significa esperança mesmo, bíblica, subjugando a nossa experiência. Tudo isso se voltará contra eles. O que nós aprendemos com o Salmo 82? Os agentes da injustiça responderão ao Supremo Juiz. O juiz que julga juízes. O Supremo Juiz que ímpios devem temer. Terceiro ponto. O Supremo Juiz. E aí, se você está dormindo, acorda, porque aqui é o ponto principal. O Supremo Juiz condenará a ignorância dos perversos. E em algum momento nós participamos, ou nós experimentamos um pouquinho dessa ignorância, que é tão destrutiva e mortal. Versículo 5 a versículo 7, o Supremo Juiz condenará a ignorância dos perversos. Observa, o versículo 5 é o principal versículo do Salmo 82. Ele é a sentença central desse salmo. É a mensagem principal de tudo que está sendo dito. É como se os demais versículos, começando o versículo 1 e o versículo 8, fossem afunilando, fazendo um V e apontasse para o versículo 5. O versículo 5 tem o centro aqui. Os antecedentes, subsequentes, eles apontam para ele. O que ele ensina, irmãos? Observa isso. A ignorância não é inocência. Ignorância não remove ou nos isenta da culpa. Existe um tipo de ignorância que reserva para o homem uma eternidade de tormenta e dor. É isso que ele ensina. Lembrem do que nós acabamos de refletir nesses versículos anteriores, especialmente o 3 e o 4. Por que esses juízes injustos, esses homens perversos, não respondem à repreensão divina? E eu não sei se essa é a sua experiência. Mas se o céu é posto diante de você, se a palavra de Deus esquadrinha o seu coração, como que colocando o seu coração sobre a mesa e expondo o que está dentro dele, e Deus não está lá, porque simplesmente você continua repudiando a Deus. Porque simplesmente você continua fazendo mal. Porque isso acontece? O diagnóstico é aterrador, irmãos. Tem um diagnóstico aqui. Deus, ele faz o diagnóstico e é aterrador. Por que isso acontece? Porque o inferno sendo colocado diante de você como seu destino eterno e que você testifica naquele momento que você já tem um passaporte para lá, como isso não causa em você um santo terror, temor, agonia? Porque o retorno é a zombaria algumas vezes. Porque o retorno é buscando defeito em quem exorta. Por que é isso? Observe que essa aplicação não é somente para esses juízes, não. Para nós também. Por que isso acontece? Não é repreensão de qualquer um. É por isso que Deus que assume a tribuna aqui. Nesses versículos, Deus está falando na primeira pessoa. E isso é pedagógico para a gente. Isso mostra o tom, o peso sendo modificado aqui. É a repreensão daqueles que julgam juízes. Daquele que julga seres sobrenaturais.
Porque se para nós isso causa um profundo temor, e realmente eu espero que cause em todos nós aqui, para alguns essas palavras sequer passam a porta do seu coração. Qual é o motivo disso, irmãos? O motivo não é qualquer ignorância. O motivo é a ignorância planejada. É a ignorância nutrida. É a ignorância adestrada, preparada e protegida para não morrer. Porque ele se deleita nessa ignorância. É a ignorância que faz com que ele peque sem sentir o peso do pecado. Que faz com que ele se lambuze na imoralidade, impiedade e injustiça sem ser acusado por sua consciência, porque é uma consciência cega. Cega. É por isso que há a zombaria. Sabe o que é a zombaria? Eu já ouvi muitos zombando da pregação. Muitos. Já vi. Muitas pessoas, né? Zombam com caras e bocas, com sorrisos. Sabe por que isso acontece? Eu entendo. Eu não fico com raiva, não. Às vezes eu posso ficar, né? Mas não fico completamente porque eu sei que está lutando ali. Ele está lutando ali. E às vezes o primeiro impulso é a zombaria, o desdém. É o dialeto da arrogância. É a arrogância falando. É uma ignorância intencional, irmãos. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Tudo que eu descrevi aqui da ignorância, obstinação. Obstinação não é involuntária, irmãos. Obstinação é forjada, é nutrida. Obstinação não vem do nada. Eu não sei, eu sou obstinado. Não vem assim. Obstinação é fabricada, forjada, nutrida. Eles simplesmente não desejam e não querem desejar a Deus. Simples assim. Não importa o quanto bata a sua porta. Não importa, eles não desejam e não querem desejar a Deus. Não importa quanto testemunho, quanta experiência, eles simplesmente não querem e não querem desejar a Deus. E eu creio que nós podemos tirar muito proveito com aplicações pessoais para isso. E eu vou fazer isso citando um teólogo. Ele diz o seguinte, se você parar aqui e se perguntar por que você não é tão piedoso quanto cristãos primitivos eram, seu próprio coração lhe dirá que não é por ignorância, nem por incapacidade, mas puramente porque você nunca pretendeu isso completamente. É isso mesmo, porque isso lhe custará algo. Viver uma vida piedosa lhe custará algo e você não está disposto a abrir mão disso, dos prazeres da vossa carne. Lhe custará o seu tempo, lhe custará sorrisos, lhe custará gozo, custará a sua vida. Lhe custará os seus recursos financeiros. E talvez você não esteja preparado para isso. Talvez formar uma família piedosa não vale diante do gozo da carne que você tem, fruto da falta de comprometimento para a maturidade cristã. Talvez você anseie muito mais formar doutores, formar juízes, mandar filhos para o estrangeiro. Talvez seja isso a sua ambição. Eles chegarão diante do trono do Senhor um dia. Apresentarão seus currículos, apresentarão seus diplomas, falarão línguas estrangeiras das mais variadas formas, porque aprenderam, estudaram, e o Senhor os condenará à morte eterna. E você vai ser culpado disso. O seu nome vai estar lá no carimbo da sentença.
porque você almejou mais conquistar esse presente mundo e formar uma trilha para que o seu filho, o seu cônjuge também conquiste, do que trilhar o caminho para Nova Jerusalém. Ignorância planejada, e você ajudou no planejamento. Você protegeu essa ignorância. Não é isso não, meu filho. Porque esse pessoal é radical demais. Nós forjamos desculpas para isso, para tornar ridículo a exortação divina. Esse pessoal é radical demais, também não é desse jeito não. O Senhor é amor, não vai mandar ninguém para o inferno não. O Senhor não disciplina não, o Senhor não castiga. O Senhor é amor. Como é que você comunga santidade e amor com injustiça? Você consegue mesmo? Quer dizer, é assim, os atributos de Deus não podem ser separados do ser de Deus, de tal forma que eu não posso remover o atributo de Deus sem macular, sem ferir, sem rachar o próprio Deus, mas eu posso fazer isso com a santidade, porque o amor, ele cola a santidade quebrada de Deus. Vocês acham que isso cabe, irmãos? Quer dizer, a santidade de Deus não usa a justiça de Deus para cobrar santidade por causa do amor que não pune pecados. Deus é um esquizofrênico. É um monstro do Frankenstein. É uma concha de retalhos em que simplesmente nós tiramos uma parte e colocamos outra de volta. Ignorância fabricada, nutrida, intencional e protegida. Esses, se tem alguém aqui assim, você quer ser ignorante. Eu sei que você quer. Porque matar essa ignorância significa tirar de você um gozo, uma fonte de gozo da qual você não está pronto para abrir mão. A sua impiedade é um cartão de crédito sem limite. Você usa e usa. A fatura não chegou, então você não sabe que você está lascado ainda. Mas cada linha mostra o seu gasto. Cada linha. Um dia a fatura vai chegar. E a ignorância de quem usou sem ter vai encarar com o fato que não tem. É isso que o versículo 5 faz. A gente poderia pegar só no versículo 5, irmão. O versículo 5 é fantástico demais. O Senhor, que conhece corações, faz o diagnóstico espiritual deles e sentencia o destino eterno deles. Por que eles fazem isso? Eles não sabem. É o versículo 5, ó. Esse saber aqui é aquele tipo de conhecimento que não é fruto somente de uma realização cognitiva, sabe, irmãos? Mas das implicações dessa ignorância. Saber aqui corresponde a um compromisso, a um conhecimento pactual. Lembra o que é um pacto? Lembra o que é a aliança? É onde tem promessas, mas também tem condições. E não observando essas condições, vem a punição. Então eles não sabem disso. Não saber significa não alcançar as implicações da sua ignorância. É isso que significa. É por isso que eles fazem. Por que nós não fazemos, irmãos? Por quê? Porque nós não nos lambuzamos na imoralidade. Porque nós não damos vazão na nossa carne, no adultério, na imoralidade, no gozo da carne. Porque nós não roubamos, porque nós saímos mentindo desenfreadamente. Porque nós sabemos as implicações disso. Por que eles fazem e se regozijam? Porque eles não sabem as implicações disso. Eles não entendem, não conhecem as implicações disso. Isaías, versículo 3 do capítulo 1, olha o que ele diz. Olha o paralelo que o Senhor faz aqui. Colocando aqueles que navegam pela ignorância piores do que animais. Isaías 1:11 diz assim: o boi conhece o seu possuidor. E é o mesmo termo, iadá, conhece. Conhecer significa desenvolver um tipo de entendimento que tem consequências.
Ele sabe que aquele seu possuidor cuidará dele, dará a ele alimento. Você já viu animais respondendo ao chamado do dono? Já viu? O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel, lembra quem é Isaías? Isaías é o profeta pré-exílico. Mas Israel não conhece, mesmo termo, não conhece. O meu povo não entende. Ele não, obstinadamente, ao longo dos anos, ele escolheu cauterizar a consciência e apagar as advertências de Deus do seu coração. Por isso que Israel foi conhecido como o povo que mata os seus profetas. Porque ele não queria ouvir. Porque ouvir significa expor a sua sujeira, a sua nudez. Então, volta lá para o texto. Na relação Criador e criatura, não possuir conhecimento de Deus aqui equivale a viver uma vida de trevas. É o que ele diz, ó. Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas. É gozo? É impunidade? Não. É uma vida de escuridão. E por isso vacilam todos os fundamentos da terra. Isso quer dizer que suas decisões, os seus planos e sonhos são confeccionados na mesa da tragédia, desgraça e morte. E eles não sabem. Eles não sabem onde os seus projetos estão sendo feitos para conquistar o mundo, para formar senhores e senhoras. Eles não sabem, à medida que eles fazem isso e distanciam mais de Deus, eles não sabem que a mesa é da desgraça. Por quê? Porque não conhecem, porque não entendem, vagueiam em trevas. E essa é a condição de toda a humanidade. A humanidade está fundamentada nessa corrupção. Vacilam todos os fundamentos da terra. Observem a magnitude dessa desgraça e a consequência da ignorância de Deus. Vacilam todos os fundamentos da terra. Essa ignorância é a corrosão de toda a humanidade. E nós temos a solução, irmãos. Nós, os cristãos, nós temos a solução para isso. Essa ignorância tem como combustível as conquistas terrenas que esconde deles a necessidade de Deus. Eu não preciso de Deus, não estou passando necessidades. Eu não preciso de Deus, eu tenho talentos. Eu não preciso de Deus, eu tenho um trabalho. Eu não preciso de Deus, eu sou rico. Eu não preciso de Deus, eu sou concursado. Eu não preciso de Deus, eu tenho saúde. Eu não preciso de Deus, eu tenho um plano de saúde. Eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus. E as conquistas desse mundo removem deles a necessidade de Deus. Eu simplesmente não preciso desse Deus que você prega. Salvo de quê? Olha para a minha vida, salvo de quê? Eu disse, versículo 6, sois deuses. Aqui o Senhor está dizendo, vocês estão aí, eu os coloquei. Sois superiores àqueles que vocês deveriam cuidar. Sois poderosos, governantes. Sois todos filhos do Altíssimo, debaixo da minha autoridade estão. Deveriam ser submissos à minha vontade e propósito, porque eu não somente os criei, mas lhes coloquei lá. Todavia, como seres, como homens, morrereis. Porque se julgam superiores, como homens morrereis. Não são impunes como pensam. Como homens comuns perecerão. Como qualquer dos príncipes, a vez de sucumbir. E existe algo muito importante aqui para a gente fechar esse ponto, irmãos. Nessa relação entre Deus, do homem com Deus, existe uma equação da qual ninguém pode fugir. Ninguém. Qual é a equação? Ignorância, mais tempo, menos instrução e arrependimento igual à tragédia eterna.
Ignorância mais tempo, que é a impunidade, não é? Ignorância mais tempo, menos instrução e arrependimento, igual a tragédia eterna. Isso chegará para todos. Todos que têm a vida, que têm na vida tatuado, impresso essa é a equação. O que é que nós aprendemos com o Salmo 82? Os agentes da injustiça responderão ao Supremo Juiz. O Supremo Juiz que julga juízes. O Supremo Juiz que ímpios devem temer. O Supremo Juiz condenará a ignorância dos perversos. E, por fim, o clamor dos justos ao Supremo Juiz. Se essa é toda a realidade, aí o salmista assume a voz de novo. Versículo 1, ele deixou o Senhor falou lá, e agora ele assume a voz. É ele que fala, diante de toda essa descrição. Ele que ama o Senhor. Ele que descansa no Senhor. Ele que recebe a injustiça, a impunidade, a negligência como um açoite de Deus para que ele não saia do aprisco do Senhor, para que ele lembre que ele não é dessa terra, para que ele seja lembrado que aqui ele é um peregrino, que aqui ele é um forasteiro, para que ele lembre que não pode sair do aprisco do Senhor, que é o seu lugar de proteção. Tudo isso redunda em algo. E aí o tom inevitável aqui que nós percebemos, fica mais presente a oração. Embora todo salmo seja uma oração, mas existe uma configuração nas palavras que são dadas aqui que assumem um tom mais claro e expressivo de oração. E isso acontece aqui. Quando ele faz a sua súplica, a sua petição, ele diz: levanta-te, ó Deus. Age, Senhor. O Senhor que dizes isso. O Senhor que cobra isso. Levanta-te agora, ó Pai. O que é difícil, porque eu lembro que eu falei que esse salmo ele tem uma configuração profética, mas também imprecatória. Imprecatória é quando os justos requerem a punição dos ímpios. Mata-os, ó Deus, subjuga-os, ó Senhor, aniquila a perversidade desses imorais. Imprecação, nos irando diante da maldade, mas não fazendo isso fora do aprisco santo do Senhor, para que não pequemos. Age, Deus, é o que ele clama. Levanta-te, Senhor, e julga a terra. Por quê? Por quê, irmãos? Por causa dos seus fundamentos corrosivos. Pois a ti compete a herança de todas as nações. O clamor do justo é para que a justiça de Deus apareça na terra, para que assuma o lugar da injustiça. O clamor é pelo governo de Deus no lugar de juízes perversos. E é muito importante compreender as implicações desse pedido. Quando ele diz: levanta-te, age, ó Senhor, ó Deus, julga a terra. É porque aqueles que pedem, eles não fazem parte dessa multidão de injustos da terra. Eles realmente pedem porque requerem, anseiam pela justiça do Senhor. Aqueles que pedem precisam realmente pertencer à terra por vir. O salmista termina com uma ênfase muito parecida com o livro de Apocalipse. Ao Senhor pertence a terra, ao Senhor pertencem as nações se curvarão diante do Senhor, algo muito diferente do que acontece agora, mas um dia nós experimentaremos. Portanto, embora aquele punhado de pessoas que agora retorna para Jerusalém, esse era o contexto lá, embora isso não seja expressivo, eles estão na contracultura de um mundo caído, eles não veem somente debaixo do sol. Os seus olhos ultrapassam. Eles confiam no Senhor de toda a terra. Então, para a gente concluir, o que é que nós aprendemos no Salmo 82? Os agentes da injustiça responderão ao Supremo Juiz. O Supremo Juiz que julga juízes. O Supremo Juiz que ímpios devem temer. O Supremo Juiz que condenará a ignorância dos perversos. E o clamor dos justos ao Supremo Juiz. Irmãos, para a gente fechar,
a injustiça, a perversidade e o mal não podem ser desculpados pela ignorância. Esse é o senso comum, irmãos, mas não deve ser o nosso. A nossa ética não é o mal menor, é o bem maior. A ignorância, irmãos, ela não pode ser desculpada. O eu não sabia não é uma chave mestra que nos fará sair do calabouço da escuridão onde nós estamos, fruto da obstinação. Não é uma corda que nos tirará de lá. Ignorância de Deus significa pavimentar o caminho da desgraça, o destino de miséria e morte. Não porque o Senhor não estará lá. O Senhor estará lá, em sua santidade e justiça. E por isso, aqueles que nunca amaram a Deus nessa vida, sofrerão na vida eterna. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, que profundo temor, ó Deus, para ouvir essas palavras, ó Pai. Que profundo temor, ó Deus, por conhecer essa ignorância. Mas também que maravilhosa esperança, ó Deus. Desse lado da eternidade, nós somos tão negligenciados por aqueles que estão no poder, Deus. A nossa negligência custa para eles, ó Deus, mansões, vida regalada dos banquetes dessa terra. Somos injustiçados de todas as formas, mas nós não somos desamparados, ó Deus. Nós somos guardados pelo Teu Santo Espírito no aprisco do Senhor. Nós somos guardados na casa do Senhor, na igreja do Senhor, para que, como santos peregrinos, cuidemos uns dos outros, até aquele maravilhoso dia onde a injustiça findará, Deus. E nós estaremos completamente desfrutando da realização, da experiência de viver debaixo do único governo do Supremo Juiz, que é o Senhor, meu Deus. A nossa ousadia de fazer tal oração é porque nós descansamos em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Ele apagou o nosso escrito de dívida. Ele perdoou os nossos pecados, nos concedendo, colocando sobre nós a sua justiça. Obrigado, Deus. Ajuda-nos a viver assim em nome de Jesus. Amém.